Boa noite. Estamos aqui para compartilhar com vocês algo que veio da parte de Deus aos nossos corações ainda há pouco. Como nós dissemos no dia de ontem, veio da parte de Deus uma ordem que nós estivéssemos retomando as nossas gravações, as nossas meditações, as reflexões. E enquanto nós estávamos há pouco sentados aqui no sofá, veio um texto da palavra de Deus, aliás, alguns textos, e o Espírito Santo mandou que nós pegássemos o telefone para gravar essa mensagem para cada um de vocês. Nós estaremos orando, pedindo a Ele que fale aos nossos corações aquilo que Ele quiser falar e que cada um possa ser edificado nesse tempo difícil, nesse tempo de dificuldade, mas nesse tempo também profético que nós estamos vivendo, onde nos diz a palavra que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriará. E principalmente nos dias de hoje, a gente vive uma guerra terrível, uma guerra travada entre o bem e o mal. E nós muitas vezes não sabemos como proceder, nós como servos de Deus, ficamos como em meio a um tiroteio, guerra para todo lado, né? Confusão, briga, injustiça. E muitas vezes nós achamos que não vale a pena ser justo, ser honesto. E tem uma frase do Rui Barbosa, que foi um grande político, um grande homem, né, com várias graduações. Ele disse que de tanto ver triunfar as nulidades, o homem chega a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Resumido o texto da forma que ele falou, né? Mas querendo dizer para nós que muitas vezes nós achamos que ser justo não vale a pena. Mas enquanto eu estava hoje resolvendo algumas coisas na rua, o Espírito Santo falava comigo que aquele que é injusto, faça injustiça. E aquele que é justo, continue fazendo mais justiça ainda, porque os dias são maus. E nós temos que remir o tempo, porque esses dias são maus. São tempos que antecedem a volta de Jesus, e eu tenho certeza que muito em breve o nosso rei virá. E quando a gente pensa em injustiça, a gente vai lá no livro também do profeta Isaías, no capítulo 61, onde diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, porque o Senhor nos ungeu para pregar boas novas aos quebrantados. E ele diz que nós vamos apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Porque muitas vezes nós não damos conta que haverá um dia em que todos nós, justos e injustos, haveremos de estar diante do tribunal, do grande juiz, que vai julgar toda a terra, e esse juiz é justo. E em todo tempo nós vemos na palavra que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. O seu reino é um reino de justiça. Apocalipse 22, no versículo 11 e 12 diz assim: continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por mais que muitas vezes pareça que não vale a pena nós sermos justos, vamos continuar fazendo aquilo que é correto, porque o erro do outro não justifica os nossos. Não é porque o outro está errando que nós também vamos errar. Então vamos orar antes de nós passarmos a meditação propriamente dita, pedindo ao Senhor que venha falar ao nosso coração. E talvez você que está aí do outro lado, né, sofrendo injustiça, sofrendo perseguição, saiba que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E como diz Gálatas 6:7, não erreis, né? De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. E eu faço uma pergunta antes de nós estarmos orando. O dia que eu e você estivermos diante do juiz de toda a terra, diante do Todo-Poderoso, será que nós prestaremos conta dos nossos atos com alegria ou com tristeza? De que lado você está? Você está do lado dos justos ou dos injustos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Em nome de Jesus, ó Pai, apresentamos a Ti, Senhor Deus, essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou em nossos corações. Nós não sabemos, ó Deus, onde vai chegar, mas de uma coisa nós temos certeza, Senhor Deus, que a palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia, mas que ela possa sair, Senhor Deus, com um fim proveitoso, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor está atento, Senhor Deus, ao nosso clamor e os Teus olhos estão sobre nós, Senhor Deus, e as Tuas mãos estão estendidas para dar a cada um, segundo as suas obras, segundo, Senhor, o desejo do seu coração, ou segundo também a maldade do seu próprio coração, porque nós haveremos de dar conta de todos os nossos atos, sejam bons ou sejam maus, como diz a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro agora, Senhor, aos Teus servos, Senhor Deus, que sofrem e padecem perseguições, que são oprimidos, que são ultrajados, que são humilhados, mas que continuam firmes, Senhor Deus, declarando a sua fé no Senhor, assim como tantos outros servos do passado, Senhor, que passaram grandes lutas, mas continuaram de pé na presença do Senhor, sabendo, Senhor Deus, que tudo, Senhor, haveria de ter recompensa, senão no tempo deles, eles acreditavam também numa eternidade, Senhor. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, é a oração que nós fazemos e desde já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Eu queria deixar para a meditação de cada um de vocês o Salmo 1, que fala sobre essa dualidade, né? Nós vivemos num mundo de dualidade. A gente pode dizer que existe o grande porque existe o pequeno. A gente pode dizer que existe o alto porque existe o baixo. Então só podemos padronizar algo em relação a outra coisa. E nós podemos dizer que existem os ímpios, mas em contrapartida tem os justos. Os ímpios e os justos, eles coexistem, né? A palavra de Deus vai dizer para a gente que o joio, ele cresce junto com o trigo. E não cabe a nós, como seres humanos, separarmos o joio do trigo, mas haverá um dia em que Deus mesmo fará essa separação do joio do trigo, onde o que é joio será lançado na eternidade para ser queimado, para ser destruído, por causa de toda a maldade, tudo aquilo que ele projetou, que ele planejou e que ele conseguiu dissimuladamente conviver aqui no meio dos servos de Deus como se fosse também um justo. Ele até tem a aparência de justo, mas no fundo, só o Senhor conhece o coração, só o Senhor sabe quem ele é. Como nos diz a palavra, né? Eles têm aparência de piedade, mas eles negam a eficácia. São aqueles que nós podemos dizer de sepulcros caiados, são como se fossem os fariseus religiosos da época de Jesus, que lavavam, né, o exterior do copo. Eles tinham todo um procedimento com relação à higiene externa, né, dos utensílios, mas eles não se preocupavam com o seu próprio interior. E Jesus disse que o que contamina o homem não é aquilo que entra, não é aquilo que o homem usa, mas é aquilo que sai da sua boca, é aquilo que vem de dentro. Então, por que tanta preocupação com coisas exteriores, com coisas sem muito significado, se na verdade esse joio, essas pessoas ímpias não estão preocupadas com o seu próprio interior, porque no seu próprio interior está podre. E o Salmo 1, ele traça um paralelo entre os justos e os ímpios, e ele diz assim para a gente: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós começamos aqui comentando sobre um dos textos, Gálatas 6:7, não erreis, né? De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. E hoje em dia nós vivemos um mundo, uma realidade de pessoas zombando de Deus, de pessoas escarnecendo de Deus, até falam sobre Deus, né, na ponta da língua, conhecem a palavra, mas não vivem
a palavra e vivem zombando, blasfemando e fazendo coisas ocultas, escondidas, como se Deus não estivesse vendo. Então isso é uma forma de escarnecer de Deus. E são pessoas que, assim como o povo de Deus, né, o povo de Israel, o povo do passado, era um povo de dura cerviz, que eram corrigidos, eram exortados, mas eles não se dobravam, eles não se curvavam, né? A cerviz é essa parte aqui do pescoço. Então, quando a Bíblia fala que eles eram um povo de dura cerviz, era um povo que não se humilhava, era um povo que não reconhecia os seus erros, e os ímpios são assim. E ao invés deles tomarem conselho com os servos de Deus, ao invés deles tomarem conselho da palavra, de procurarem o caminho da retidão, de procurarem o caminho das coisas justas, das coisas honestas, vão se afundando cada vez mais na maldade, na malignidade desse mundo. E a Bíblia fala para a gente que o mundo jaz no maligno. E o mais interessante disso tudo é que não são os ímpios somente aqueles que não têm Jesus, que não têm conhecimento de Deus, mas a verdade é que muitos ímpios também estão se levantando dentro da casa do próprio Deus, quando esses se levantam contra os seus irmãos, quando esses se levantam para fazer, para realizar os desejos malignos do seu coração e sem querer estão realizando a vontade do próprio Satanás. E dessa forma, eles deixam de engrandecer o nome de Deus e passam a envergonhar, passam a ser uma mancha, né? A Bíblia diz aqui para a gente: não se detém no caminho dos pecadores. Nós somos todos pecadores, sim, nós convivemos como pecadores, mas nós temos que saber que, como a palavra de Deus diz para nós, que Deus punirá o pecado onde quer que seja encontrado. Não tem bonzinho, não tem crentinho, não tem diplomado, não tem gente com cargo, todos vão ter que prestar contas a Deus. E onde Deus encontrar o pecado, Deus há de punir o pecado. Deus ama profundamente o pecador. Deus me ama, Deus ama a sua vida, mas é um tempo que nós estamos vivendo que não dá para viver praticando as mesmas coisas. Como a Bíblia nos diz, as obras infrutuosas das trevas, e muitos têm prazer nessa impiedade de fazer as coisas ocultas, acreditando que Deus não está vendo, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e o Senhor vai retribuir a cada um segundo o seu coração e segundo as suas obras. Nós não podemos continuar nessa mesmice. Nós não podemos continuar seguindo o conselho dos ímpios e agindo como se nada estivesse acontecendo, porque a verdade é que muitos pensam que a volta de Jesus está muito longe, vai demorar muito ainda, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, mas eu digo e costumo falar que a volta de Jesus pode ser hoje, e o julgamento que a palavra de Deus diz que vai acontecer pode começar a partir de hoje, porque quando Jesus fala que aquele que crer nele tem a vida eterna, mas aquele que não crê já está condenado, ali já tem um julgamento. E Jesus pode voltar não apenas de forma visível, para que toda a terra o veja, para que todo olho o veja, mas Jesus pode voltar pessoalmente para mim hoje. Então é um conselho do apóstolo João lá no livro de Apocalipse: aquele que está sujo vai se sujar mais ainda, mas aquele que está limpo vai procurar se limpar cada vez mais. Trazendo para a palavra do Salmo 1, aquele que é ímpio vai fazer mais impiedade ainda, mas aquele que é justo vai praticar ainda mais a justiça. A verdade é que a gente não pode aceitar, a gente não pode conceber um servo de Deus praticando a injustiça, porque o reino de Deus é baseado na justiça. A base do trono de Deus é um trono de justiça. E a Bíblia vai dizer para a gente que o justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Mas a palavra vai dizer para a gente que tem os ímpios, tem pessoas más, tem pessoas com essa maldade, com a malignidade no coração, que mesmo proferindo o nome de Deus na língua, não vive no seu coração a verdade da palavra, e ao invés de buscar o seu prazer na lei do Senhor e meditar e se alimentar e se agradar do Senhor, procura cada vez mais o seu próprio deleite, procura os seus prazeres, procura satisfazer o seu próprio umbigo. E quando a gente fala em termos de impiedade, de injustiça, o injusto ele é egoísta, porque ele só pensa em si, ele não pensa em repartir, ele só pensa no seu próprio bolso, ele só pensa nas suas necessidades, ele não se preocupa com a necessidade do outro. O ímpio, ele não consegue ter prazer na compaixão, porque isso é uma coisa que ele não sabe, é uma coisa que ele não tem. Ter compaixão é saber se colocar no lugar do outro, e o ímpio não sabe se colocar no lugar do outro. E muitas vezes a gente que é justo, eu costumo dizer que a gente sofre muito porque a gente se preocupa muito com o outro, a gente não quer lesar o outro, a gente não quer prejudicar o outro, e muitas vezes nós não entendemos o porquê de tanta ira, o porquê de tanta maldade, o porquê de tanta malignidade. Essa é a palavra forte que mais define o ímpio em nossos dias, de querer prejudicar o seu próximo, o seu semelhante, lesando, defraudando, trapaceando. Mas as palavras de Deus, ela vai falar para nós também que os alcoólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os trapaceiros e todos os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é um ambiente de paz, ele é um ambiente de amor e ele é um ambiente de justiça. O ímpio não sabe viver em amor, o ímpio não sabe viver praticando a justiça e o ímpio não sabe viver em paz. Está sempre procurando um meio de prejudicar o seu próximo, e essas coisas não passam despercebidas diante dos olhos do Senhor, porque a Bíblia diz para nós, e nós acreditamos sinceramente nisso, que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E o salmista Davi, ele disse muito bem a respeito sobre isso no Salmo 139, quando ele diz para a gente, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás, se eu descer às mais profundezas da terra, as maiores profundezas, o Senhor também ali está. Eu não tenho como me esconder do Senhor, sabe? O que o ímpio esquece muitas vezes é que ele pode se esconder do seu companheiro, pode se esconder do seu amigo, pode se esconder dos líderes da sua igreja, mas não consegue se esconder do Senhor, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo, os olhos do Senhor são como raio-x, e penetra o mais interior, o mais profundo da nossa alma. O Senhor está vendo aqueles sentimentos que muitas vezes a gente nega, quando a gente finge bondade, finge amor. O apóstolo Paulo falou: o amor seja não fingido. Como que o amor pode ser não fingido, né? A gente espera que o amor seja verdadeiro, seja real. Mas o ímpio, ele tem um amor fingido, porque ele tem uma aparência de bondade muitas vezes, mas no fundo não passa de fingimento. E Deus está vendo, porque muitas vezes fala do amor, mas ele não vive o amor. Como o apóstolo João também disse para a gente: filhinhos, não amemos de língua, nem de palavras, mas por obra e em verdade. Nós temos que praticar obras de justiça em verdade, não apenas pregar, não apenas falar, mas viver aquilo que nós pregamos.
E o Salmo primeiro ele faz essa comparação entre o justo e o ímpio. E ele diz que o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Quando nós vemos uma vegetação próxima à fonte de água, ela está sempre verdinha, ela está sempre viçosa, ela está sempre bonita. E muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que eu sou invejada? Mas por que as pessoas me perseguem tanto? Pelo simples fato de você ser uma árvore frondosa, pelo simples fato de você ser uma árvore viçosa, de você ser uma árvore que está plantada junto à fonte de água viva, de você estar sempre junto à fonte que é Cristo, sempre bebendo da água do Espírito Santo de Deus. Você se torna uma pessoa agradável, você se torna uma pessoa procurada, você se torna uma pessoa onde muitos, no calor da provação, das dificuldades e das lutas, vêm procurar abrigo debaixo das suas folhagens, porque você é uma árvore frondosa, você é uma árvore que está sempre verdinha, porque está plantada junto ao ribeiro de águas. A fonte da água viva é o Senhor Jesus. E quanto mais próximo dele, mais justo nós vamos ser, mais verde nós seremos, mais procurado nós seremos. E pelo fato de nós sermos essa árvore verde, essa árvore que tem essa folhagem que não murcha, muitas vezes nós somos invejados pelo ímpio. E às vezes eu fico me perguntando por que às vezes nós somos invejados. Nós não temos dinheiro, nós não temos recursos financeiros, nós não temos bens materiais. E o Espírito Santo ele vem falando comigo. Nem sempre você vai ser invejado por aquilo que você tem, mas muitas vezes você será invejado por aquilo que você pela essência de Deus que está em você, e isso provoca a ira, provoca a revolta, provoca a inveja nos ímpios que não temem ao mesmo Deus que você, não estão no mesmo espírito que você e tem inveja porque você está sempre junto à fonte, e tem inveja porque todos os que se aproximam de você sempre têm alimento espiritual. E ele vai dizer que os ímpios não são assim, mas os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Eu tenho certeza absoluta dessa palavra, que os ímpios serão levados pelo vento. Os ímpios não permanecerão na casa do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que vai permanecer na casa de Deus é o que é limpo de mão e puro de coração. E os ímpios não são desse jeito, eles não permanecerão na presença do Senhor pela maldade, pela impiedade, pela dureza do seu coração, pela injustiça dos seus atos, pela maldade que sai da sua boca e pela podridão que há dentro dele. Por isso, os perversos, no versículo 5, não prevalecerão no juízo. É algo que nós temos que prestar muita atenção, porque tudo vai ser descortinado diante de Deus. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então muitos ficam esperando, eu tenho tempo de me arrepender, eu vou pedir perdão dos meus pecados, quando Deus voltar eu vou consertar. Hoje é o tempo de conserto, hoje é o tempo de ser transformado, hoje é o tempo de deixar essa água viva entrar no seu interior e tirar toda essa podridão. Se você está sendo injusto, porque os injustos não permanecerão no juízo de Deus, os perversos não prevalecerão no juízo.
Então nós precisamos examinar o nosso coração, nós precisamos pedir a Deus para sondar o nosso coração, para ir lá naqueles cantinhos onde muitas vezes nós não deixamos ninguém acessar, porque se alguém entrar naqueles cantinhos, é o nosso cantinho de estimação, onde a gente é ruim, a gente é mau, a gente é perverso, mas a gente não deixa Deus trabalhar nesse local da impiedade. Não dá para a gente ficar em cima do muro. A palavra de Deus diz que o tempo que nós estamos vivendo hoje são o tempo da igreja de Laodiceia, a igreja que não é fria nem quente, ela é morna, ela está em cima do muro. Então quem fica em cima do muro pratica muita impiedade, porque ora ele está com o pé na justiça, ora ele está com os atos na justiça, ora ele está com o coração querendo praticar as coisas de Deus, mas ora o pé dele se apressa a fazer o mal. Mas a palavra de Deus fala para a gente que os ímpios não prevalecerão no dia do juízo e nem na congregação dos justos. Não há como conviver pacificamente. Assim como de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, de um mesmo coração não pode proceder o bem e o mal ao mesmo tempo, porque você está enganando a quem? Os ímpios podem até por um momento enganar outros homens, mas ao Senhor não engana, porque o Senhor conhece os que são seus. E aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da impiedade. Aquele que profere o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. Porque o rei já está às portas. E ele já tem na sua mão a pá, e ele vai separar os ímpios dos justos, e os ímpios serão lançados nas trevas e serão queimados com fogo eterno. Não adianta ficar dentro da igreja, não adianta se esconder atrás de um título, não adianta se esconder atrás de uma posição, porque os olhos do Senhor penetram o seu interior, o seu coração, que ninguém vê, ninguém sabe, mas quando você deita sua cabeça no travesseiro e você trama perversidade, você trama maldade contra o seu próximo, os olhos do Senhor estão vendo. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos chamando ao arrependimento. Deixe o ímpio seu caminho mau. Deixe o ímpio seu caminho mau. Assim como existe o ímpio e o justo, Deus coloca diante de nós os dois caminhos. Qual caminho nós vamos escolher para nós seguirmos? O caminho do bem ou o caminho do mal? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu não sei por qual caminho você tem andado, eu não sei por qual vereda você tem trilhado, mas o Senhor conhece o seu caminho. O Senhor conhece as suas ações. O Senhor sabe dos teus pensamentos. E Ele está chamando a cada um de nós, a cada um dos seus servos, aquele que anda lá, que está limpo, que se limpe mais ainda pela palavra, pela santificação, pela consagração. Mas se você quiser se sujar ainda mais, que você se suje, porque muitos no tempo de hoje que dizem seguir a Cristo estão como uma água morna, e ele diz assim: porque não és quente nem frio, vou me
vomitar-te-ei da minha boca. O Espírito Santo nos dias de hoje está pronto de vomitar muitos servos e muitas servas dele, que ponham uma Bíblia debaixo do braço, vai para a casa dele, louva com os lábios, mas o coração está longe dele. E o Senhor diz para nós na noite de hoje: afasta de mim o barulho dos teus instrumentos, porque não ouvirei a melodia dos teus cânticos. Voltai para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vós. Afastai-vos de mim, vós de dobre ânimo, porque cocheais entre os dois entre dois pensamentos, porque a sua igreja está vivendo para agradar a Deus e a Baal. Os justos padecerão muitas provas e aflições, mas a palavra de Deus vai falar para a gente que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas, e ainda que o justo caia, não ficará prostrado. Mas não são assim os ímpios, porque os ímpios não ficarão de pé na presença do Senhor, nem aqui, e nem na eternidade. A palavra de Deus diz que o juízo vai começar pela casa de Deus, e não vai permanecer de pé diante dele, nem grande nem pequeno, porque Deus não terá por inocente o culpado, e não terá o culpado por inocente. Tão certo como vive o Senhor, a alma que pecar, essa morrerá. Sabe, o Senhor ama muito a minha vida, o Senhor ama muito a tua vida, e Ele tem nos dado uma oportunidade de arrependimento, mas para muitos a palavra tem entrado no ouvido e tem saído no outro, porque vão cometendo coisas erradas atrás de coisas erradas, vão passando por cima das pessoas, vão oprimindo, vão sufocando, e onde tem opressão, não tem justo. Onde tem defraudação, não tem justiça. Onde tem mentira, não tem justiça. Porque Deus é justo, Deus é santo, Deus é verdadeiro, e Deus é amor. Os ímpios vão na contramão de tudo aquilo que Deus é. E o Senhor fala para nós assim nessa noite: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É tempo de se rasgar diante de Deus. É tempo de se humilhar. Porque em breve o rei vem. Em breve nós ouviremos a trombeta soar. E quando o Senhor chamar nosso nome, você responderá com alegria, por ser justo, ou você responderá com gemidos de tristeza e de amargura? Como está a sua vida? Como anda? Se não a sua vida com uma chaste de comunhão com Deus? E como anda a sua vida no seu relacionamento com o seu próximo? Você tem sido justo ou você tem sido ímpio?
Às vezes você é justo aos seus próprios olhos, mas os olhos do Senhor penetram o teu interior e sabe da podridão que existe aí dentro. E assim como uma lepra vai consumindo a carne, vai apodrecendo todo o teu corpo, a impiedade também vai tomando o coração de pouco a pouco, e quando você menos espera, o teu coração está todo tomado, e você, com uma chance, coloca uma máscara no corpo, vai para a casa de Deus, louva, levanta a mão, glorifica, mas se a tua vida passasse hoje diante de um telão, seria uma vergonha. Deixe o ímpio seu caminho mal. Deixe o ímpio seu caminho mal. Porque senão brevemente o Senhor virá sobre ti. O Senhor virá sobre nós. E aí, se nós fecharmos os nossos olhos sem arrependimento, será uma vida de prazer para uma eternidade de tortura. Muitos não gostam de ouvir falar sobre isso, mas é necessário, porque o Senhor vem para julgar a terra. Por enquanto, ele se apresenta como nosso advogado. Mas está chegando a hora em que ele virá como juiz. E pode ser hoje. Você não sabe quanto tempo você vai viver ainda. Você não sabe se daqui a um segundo você vai estar vivo. E como diz a palavra louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? O ímpio planeja o seu caminho e ele exclui Deus. Ele fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e por um breve momento ele até consegue executar aquilo que deseja o seu coração. Mas se você fechar os teus olhos hoje, e se você partir para a eternidade hoje, como está o teu coração? Você tem sido justo segundo os olhos de Deus? Ou você tem sido justo segundo a tua justiça? Porque se for segundo a tua justiça, se for segundo aquilo que você acha que é correto, a palavra de Deus vai falar para nós que a nossa justiça, a justiça humana, ela é como trapo de imundícia. Mas o Senhor é aquele que julga com reta justiça. Se você tivesse que estar hoje diante do tribunal de Cristo, você seria considerado justo ou você seria considerado ímpio? Muitos dão a desculpa do texto da palavra de Deus, tiram um texto do contexto por pretexto e dizem que nós somos justificados pela fé em Cristo. Essa justificação é para a salvação. Eu não estou falando de uma justiça que foi executada por Jesus na cruz do Calvário para nossa redenção, não. Eu estou falando dos nossos atos de justiça, são as nossas vestes. Você tem sido justo? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é alegria, ele é paz, ele é justiça. Você tem sido justo? Ou você tem sido ímpio? Os ímpios não prevalecerão no juízo. Pense nisso. E muda os teus pensamentos, muda as tuas atitudes, porque por enquanto você ainda pode se apresentar diante de Jesus como sendo teu advogado para te purificar de toda a tua injustiça, porque ele morreu para isso.
mas ele virá como justo juiz para te julgar. Então, antes que você seja entregue ao juiz de toda a terra, arrependa-se dos seus pecados. Hoje, 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 se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.